Fala, nação! Ontem teve Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentou o Ceará. Infelizmente eu não consegui fazer análise logo após o jogo. Tive alguns probleminhas e estou trazendo análise para vocês hoje. Hoje, domingo, um dia depois do jogo. E o que aconteceu naquela partida, né? Vamos nessa? Seguinte, nação, o Flamengo não venceu o Ceará. Mais uma rodada assim, o Flamengo conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro e a gente segue com essa campanha terrível no Campeonato Brasileiro. A gente só tem uma vitória em 6 jogos. A situação é deprimente e perigosa. Para quem acha que Paulo Souza estava garantidíssimo no cargo, como muitas pessoas vinham dizendo, ele vem balançando mais do que nunca. Mas isso aqui não é pra gente vir falar de notícia nem de bastidores, a gente vai fazer uma análise sobre o jogo e vamos tentar entender um pouco do que aconteceu no jogo sem muita paixão aqui, sem muito fora Paulo Souza, fora Braz, fora Spindle. Vamos tentar entender o que aconteceu na partida de futebol, beleza? Vamos acompanhar a escalação do jogo. A escalação, o Flamengo veio com Hugo no gol. Na defesa, na zaga, a gente teve uma linha com 4, né? Dessa vez mais com 4 do que aquela saída de 3 costumeira que a gente tinha, né? Eu acho que o Paulo Souza está tentando mudar um pouco isso. Acho que principalmente porque o Felipe Luiz não jogou e com a entrada do Ayrton Lucas é um lateral que tende a se projetar mais, né? Mas vamos falar sobre isso depois. Na linha de 4 a gente tinha Ayrton Lucas, a gente tinha 2 zagueiros de ofício pela primeira vez em muito tempo, né? Davi Luiz, Pablo, e na lateral direito o Isla. No meio-campo a gente tinha os volantes com a volta do Ilharão jogando de volante e o João Gomes do lado do Ilharão. E aí a gente tinha no meio o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabriel lá na frente, beleza? Olha só, dessa vez a gente tem, né, o Ayrton Lucas ali fazendo, de fato, um corredor lateral e o Bruno Henrique jogando como segundo atacante, né? Ele não tá mais fazendo um papel de ala esquerda. Essa, pra mim, é uma das principais diferenças. Quando eu vi a escalação para vocês, confesso que eu tinha achado que o Paulo Souza ia continuar com a saída de 3, invertendo o lado do Isla com antigamente era o Felipe Luiz, o Isla ia fazer aquela saída por dentro e tudo mais, mas não aconteceu. O Isla estava subindo muito, assim como o Ayrton Lucas tinha subido bastante também. O que, aliás, vamos falar sobre as laterais nesse jogo, né? As laterais não funcionaram, foram um problema tremendo para o time do Flamengo. O Ayrton Lucas teve muito mal na partida. Muito embora ele tivesse feito uma partida boa contra o Botafogo, com uma presença bacana lá na frente, né? Ele ainda está visivelmente sem ritmo. Mesmo que tenha alguns lampejos de boas ideias, ele fez uma partida muito abaixo no jogo de ontem e acabou sendo substituído cedo, né? A mesma coisa aconteceu do lado direito. E o lado direito, vamos falar, né, gente? O Isla não dá mais. Olha, se eu fosse avaliar o jogo sem nada, sem pressão externa, sem nada, eu diria que o Flamengo não fez um jogo ruim novamente. O Flamengo até fez um primeiro tempo muito bom. A gente teve o controle da partida, a gente não sofreu muitos perigos de gols. E a gente acabou pagando e sofrendo gols novamente em falhas individuais. A falha do primeiro gol fica toda nas costas do Isla, onde ele estava completamente mal posicionado, ele estava no meio do campo, a bola lançada na direita. O que eu já vinha falando há algum tempo, inclusive, se o treinador do time adversário joga 20 minutos contra o Flamengo, é muito rápido de identificar e detectar que o lado onde a gente consegue entrar na nossa defesa é o lado direito. A partir dos 20 minutos pra frente, cara, a gente toda hora ela bola nas costas do Isla. Uma delas saiu o gol onde o Isla estava muito mal posicionado. O Pablo tentou tapar o buraco ali. Não foi suficiente, não deu tempo. A gente acabou sofrendo o gol do Ceará, né? O gol do empate, né? O segundo gol que a gente sofreu, cara, foi uma falha bizonha do Hugo, que mostra pra mim que ele não tem capacidade para ser o goleiro titular do Flamengo e que já tá passando dos limites o apadrinhamento excessivo do Paulo Souza e do Grilo com o Hugo Souza. Ele está acima de qualquer falha. Ele não tem feito uma falha pontual, ele não tem errado de vez em quando, ele tem errado sempre. E os erros, eles estão comprometendo no resultado. Muitos jogos já estão nas costas do Hugo, cara. O Hugo tem sofrido gols importantes e gols decisivos. É aquele gol do empate, é aquele gol da virada. Ele só leva frango em gol que é para comprometer o resultado. Eu acho que já está mais do que suficiente para a gente ver que o Hugo não serve para aquela posição. Ele já teve todas as chances possíveis e não dá mais. Não dá mais o Hugo ali no gol do Flamengo. Um time com esse tamanho não pode ser um time vulnerável na posição de goleiro. Não dá. Isso aí é surreal para mim.
Se tratando da parte ofensiva, o Ilharão, não sei se foi a felicidade pela volta à posição de ofício dele, mas o Ilharão ontem fez 2 gols de cabeça em 2 belos cruzamentos, 2 boas cobranças do Arrascaeta, né, onde ele colocou a bola na cabeça do Arão. E o Arão fez o que ele sabe de melhor quando ele tá ali na área, que é dar aquela raspadinha de cabeça, aquele cabeceio. A gente sabe que isso é um dos fortes do Ilharão, desde quando ele chegou no Flamengo, né? E o Ilharão, que eu venho criticando há muitos jogos aqui, não por conta dos 2 gols, tá, galera? Os 2 gols, lógico, importantíssimos, mas o Ilharão, fazendo a função dele de volante, é um bom jogador. É um cara que entrega, sabe? Ele nunca vai ser... Ele é aquele jogador que ele vai ser sempre um nota 7 ali. Ele nunca vai te entregar um nota 9 e nunca também vai ser um nota 5. Ele vai sempre te entregar ali um 6, 7, ele vai ser um jogador razoável na posição dele de segundo volante. O que não acontece quando ele joga na zaga, que pra mim ele é nota 4, 3, ele é terrível como zagueiro. Ontem ele entregou uma boa partida, ele estava se posicionando, estava se apresentando, ele conseguiu fazer os gols de cabeça, boa partida do Arão ontem, boa partida do Arrascaeta ontem, e eu quero deixar um destaque aqui para mim, o meu ponto negativo do jogo de ontem dentro de campo, que foi o Gabriel. O Gabriel fez uma partida muito fraca, muito pouco participativa. O Gabriel mal participou do jogo, a gente ouvia falar pouquíssimo do Gabriel. O Gabriel tem saído demais da área, demais, excessivamente. Se vocês derem uma olhada no mapa de calor do Gabriel, vocês vão ficar assustados. Parece que o Gabriel é um meio-campista. Dá uma olhada nisso aqui. Surreal como o Gabigol não pisa na área nesse jogo e a gente fica basicamente só com o Bruno Henrique de atacante. Eu achei uma partida muito ruim do Gabriel e, cara, tá passando da hora de haver mudança ali, viu? O Gabriel não vem encontrando o bom futebol dele já há alguns jogos, a gente tem que admitir isso. Vamos ver o que vai ter, né? O que vai acontecer, o que o Paulo Souza vai fazer aí. Por falar nisso, né? Vamos ver se o Paulo Souza se mantém no cargo até lá, porque a pressão tá insana pra cima dele. Insana. Resumão dos 2 tempos. O primeiro tempo, o Flamengo fez um primeiro tempo interessante. Foi um primeiro tempo muito aberto, onde as 2 equipes se agrediram bastante, se é verdade. O Ceará não se prostou só defensivamente. O Ceará estava disposto a atacar o time do Flamengo, o que é sempre bom pro time do Flamengo, que o Flamengo prefere quando tem espaço para jogar, né? O Flamengo estava bem nas transições, estava bem nos contra-ataques, estava bem nas triangulações, estava um time eficiente no primeiro tempo, cara. Mesmo com as 2 opções erradas nas laterais, no meu ponto de vista, os jogadores não deveriam ter sido escalados. Até que o Ayrton Lucas eu teria apostado por conta da partida do Botafogo, mas pelo que ele veio apresentando, ele realmente mereceu ser substituído logo no fim do primeiro tempo. Já o Isla, ele não merece ter nenhuma oportunidade, para mim ele deveria ter começado com o Mateuzinho, ou sei lá, quiçá inventar alguém lá, já que ele gosta tanto de inventar. Tive uma sugestão de um colega meu na partida lá, que ele comentou comigo falando que seria uma opção interessante colocar o Rodrigo Caio ali para fazer um terceiro zagueiro ali com a saída de bola pela direita. Poxa, já que é para inventar, acho que até caberia, né? Seria uma opção interessante, já que as laterais direitas não estão entregando. E a gente está muito vulnerável defensivamente naquele setor. É onde a gente sofre mais gols. Vocês podem pegar o retrospecto do Flamengo nos últimos 4 jogos. Toda bola que entra pelaquela faixa direita do campo é perigosa. Ou acaba na rede, ou é um lance muito perigoso. O segundo tempo, meu amigo, aí o segundo tempo não houve futebol, até os 35 minutos, basicamente, não teve nenhuma partida de futebol, jogo amarrado, feio, pegado, sabe, tipo, sem criatividade, parece que ninguém queria jogar. E aí aconteceu um lance que, pra mim, um pênalti claríssimo não marcado no Gabriel, outro erro de arbitragem, cara. E olha que eu não tô usando os erros de arbitragem aqui pra justificar os resultados do Flamengo, mas foi um pênalti claríssimo. E o que me deixou apavorado foi a reação quando soltaram os áudios do VAR, onde um dos árbitros de vídeo, né, ele passou o lance inteiro tentando convencer os demais árbitros de que o Gabriel não tinha se tocado na bola. Ele basicamente não queria deixar os outros árbitros reverem o lance por outros ângulos. Ele ficava o tempo... não houve toque, não foi tocado, cara, vamos ver no outro ângulo, vamos ver por outro ângulo. Não teve toque, ele não foi tocado, o tempo inteiro. Cara, aquilo pra mim é surreal, é bizarro. Ele não queria analisar a situação, ele queria passar a opinião dele para as outras pessoas. E quando você vê a imagem, claramente o Gabriel é tocado, ele sofre um pisão no pé. Eu já vi pênalti muito mais tosco do que esse ser marcado e nem a revisão ele sugeriu. Um erro pra mim claríssimo ali, o que não justifica, lógico, o resultado ruim que a gente teve, o empate de 2-2. Era pra ter sido um 2-1 fora de casa. O Ceará é um time que sempre, olha, eu quero que vocês procurem no retrospecto aí. O Ceará sempre tem dado trabalho pro Flamengo, principalmente quando joga na sua casa. E o Flamengo tava conseguindo um resultado importantíssimo, aquele 2-1. Até que aquela cobrança do Nino Paraíba, que ninguém sabe até agora se ele cruzou, se ele chutou no gol. No fim foi um golaço.
E um frangaço do Hugo que não sabia se saía para defender a bola ou se voltava para fazer a defesa. Ficou no meio do caminho e tomou o golaço do Nino Paraíba lá aos 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, para acabar de vez com um clima que já não é bom, jogar mais pressão em cima do clube, mais pressão em cima do elenco e muito mais pressão em cima do Paulo Souza. Galera, minha análise sobre o jogo foi essa. Se vocês concordaram, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você não concorda, se você acha que tem alguma coisa que eu não vi no jogo, deixa aí nos comentários, eu quero tentar entender o que eu posso ter deixado passar, beleza? É isso aí, por hoje eu fico aqui. Isso aqui é Flamengo e até a próxima!